E aí, galera? Olha só, por que eu comecei assim hoje? Tecidos musculares. E vamos falar sobre eles hoje? Não só eles, mas vamos também falar sobre o tecido nervoso. Mas rapidamente sobre eles, depois rapidamente sobre o tecido nervoso, para o vídeo não ficar muito longo. Tecido muscular é o tecido responsável pelo movimento. Tá? As células que formam o tecido muscular sofrem contrações e essas contrações fazem os movimentos. Tá? Esses movimentos eles acontecem por causa dos filamentos de proteína. Essas proteínas elas passam umas por cima das outras assim, deslizam umas sobre as outras e fazem com que contraia, relaxe, contraia, relaxe. E isso gasta energia. Tá? A célula muscular ela possui nomes diferentes, como por exemplo fibra muscular ou sarcômero. O sarcômero vocês não precisam guardar na cabeça não. A sua fibra muscular que é o que a gente escuta muito, principalmente de treinador de futebol, né, falando que teve uma distensão muscular, um rompimento das fibras musculares. Foi isso aqui, tá? Lesionou o músculo. E nós temos 3 tipos de tecidos musculares. Quais são esses tipos? O primeiro deles é o tecido muscular liso. O tecido muscular liso não possui estrias transversais. O que isso quer dizer? Que quando a gente coloca ele no microscópio, a gente só vê várias tirinhas rosadas, por causa do corante, a gente vê elas rosadas, e um único núcleo no meio. E essas fibras têm uma característica de realizar movimentos lentos e involuntários. O que é involuntário? É contra a nossa vontade. Não é a gente quem diz se contrai ou não contrai. Ah, professor, isso é conversa. Eu consigo contrair todos os músculos do meu corpo. Consegue mesmo? Pois então faz o seguinte. Contrai teu estômago ou teu intestino. Você, menina, contrai o seu útero. Você consegue controlar a contração das suas artérias? Não. Por quê? Todos esses órgãos que eu falei possuem músculo liso, que contrai lentamente e involuntariamente. Tá? O movimento é lento, por isso que ele é liso. Tá? Porque quando o movimento é rápido, a gente vai ver que tem estria. Sem estrias, o movimento é lento. Por quê? Porque, lembra das proteínas que eu falei? Existem proteínas que ficam aqui assim, ó, segurando elas, para impedir que elas se soltem ou que elas se grudem totalmente. Essas proteínas aqui na fibra lisa, no músculo liso, são muito poucas, são muito distantes. E é por isso que elas fazem um movimento lento. Porque não tem tantas para fazerem um movimento mais rápido. Tá? Já o tecido muscular estriado cardíaco, ele sim possui um movimento bem rápido. E é outro que você não consegue controlar. Faça os batimentos do seu coração reduzir ou acelerar. Não é assim como quando você quer. Tá? Isso não é consciente. Isso é parte do sistema nervoso autônomo, coisa que vocês só vão entender no ensino médio. Tá? As fibras musculares estriadas cardíacas, elas possuem 2 núcleos em cada célula. Por que, professor? Essas têm 2 núcleos? Para que haja produção de proteína mais do que as outras células normalmente têm. Tá? As células musculares são as maiores produtoras de proteína. Por isso que quando alguém que come carne, tá? Porque é uma fonte riquíssima de proteína. Os músculos, que é a carne, são fonte de proteína muito alta, tá? E de fácil absorção. E os movimentos, como eu falei, são rápidos e involuntários. A gente não controla esses movimentos. Já nos músculos estriados esqueléticos, ou seja, aqueles que estão formando o nosso esqueleto, esse
a gente tem controle. E eles podem ser lentos ou muito rápidos, de acordo com a nossa vontade. Ou seja, eles são voluntários, porque esse daqui sim está fazendo parte do sistema nervoso, ou seja, aquele que a gente tem movimento, aquele que a gente tem vontade, que a gente é quem controla. E nesse aqui é que tem proteína mesmo, então possui vários núcleos. Como esse e esse têm movimentos muito rápidos, no microscópio a gente consegue ver as estrias. Não sei se vocês conseguem ver daí, no vídeo, está pegando direitinho, mas aqui tem várias estriazinhas em azul, e aqui em cima também, vários tracinhos em azul representando essas estrias. É porque as fibras que fazem o movimento aqui, elas têm proteínas que seguram ela desse lado e desse, tá? Fazendo com que elas façam esse movimento, e assim tem mais outra aqui, e tem mais outra do outro lado, outras em cima, outras embaixo, vários feixes de proteínas desses fazendo movimentos muito intensos, tá? Por isso que a gente tem esse aqui chamado de estriado e esse de cima também de estriado, cardíaco e o de baixo esquelético, tá? Não vamos nos aprofundar muito porque o assunto é muito simples para fundamental. Se fosse no ensino médio a gente ia ver um pouquinho mais de detalhes, mas é o suficiente isso aqui, tá? Vamos agora para o sistema nervoso. Pensar. Pensar é bom. Fazendo uma correção, eu falei ainda há pouco sistema nervoso. Na verdade não é sistema nervoso, estamos falando ainda de tecidos, então aqui é tecido nervoso, tá? O sistema nervoso ele é composto por órgãos, tecidos é composto por células, tá? Células que em conjunto formam os órgãos, tá? Então isso é antes dos órgãos e antes dos sistemas. Então vamos lá, tecido nervoso. O que é que a gente tem de tecido nervoso para vocês? Bom, são células muito diferenciadas. O que significa isso? Que elas não são redondas, que elas não são fusiformes, alongadas, que elas não são em formato de cubo, achatada, não. Ela tem um formato muito diferente e complexo para o padrão das outras células. Como é, professor, esse padrão aí? Bom, vou desenhar ali para dar uma olhada só num exemplo, tá? São vários formatos, mas esse é o comum. Parece uma arvorezinha mais ou menos assim, tá? Esse daí é o famoso neurônio. E para que serve o tecido nervoso? Bom, ele recebe os estímulos ambientais e corporais. O que significa isso? Que tudo que a gente percebe fora do corpo e dentro do corpo é por causa do tecido nervoso. O tecido nervoso é quem faz tudo no nosso corpo funcionar. Sendo assim, a gente pode comparar o tecido nervoso com o sistema operacional. Ou seja, imagina um Windows do nosso organismo, tá? É o tecido nervoso. A fonte dele, o básico, é o tecido nervoso. Quais são as principais células desse tecido? Bom, os neurônios, como eu desenhei ali em cima, são os principais, os mais conhecidos, né? Os que são, digamos assim, responsáveis pelo desenvolvimento da inteligência e do nosso movimento corporal. Tudo que a gente faz por nossa própria vontade e contra a nossa vontade, inclusive, como por exemplo os batimentos cardíacos, só ocorrem por causa dos neurônios. Os neurônios é quem informam quanto deve bater e a que ritmo bater, tá? Do mesmo jeito, quando a gente diz braço, estire, braço, recolha.
Isso é neurológico, a gente faz isso por neurônios, tá? Então, os neurônios são células grandes, tá? Em torno de 150 micrômetros, essa parte aqui, que é chamada de corpo celular, e pode chegar a 1 metro de comprimento tranquilamente. Por exemplo, a gente tem neurônios na perna que tem 1 metro, mais ou menos. Vai de lá de baixo até um pouco acima da cintura, tá? Em alguns casos. Mas que parte é essa que pode chegar até 1 metro? É isso aqui, ó, chamado de axônio. Vamos ver isso agora. As partes de um neurônio são neurônio típico, né? Como eu falei, existem vários neurônios, muitas células nervosas diferentes, mas a básica do neurônio ela é formada por corpo celular, dendritos e axônio. O corpo celular é essa parte mais central onde tem o núcleo, é onde ocorre todo o metabolismo da célula, tá? A produção de hormônios, a produção de neurotransmissores, a produção de hormônios não, tá? Corrigindo. A produção de neurotransmissores ocorre nessa região chamada corpo celular. Neurotransmissores, tá? Produção de neurotransmissores, metabólitos e outras substâncias mais, tudo no corpo celular. Os dendritos são prolongamentos que recebem estímulos variados. São essas, digamos assim, esses galhinhos da árvore aqui, são essas ramificações perto do corpo celular. Essas ramificações é quem recebe o estímulo. Professor, e quem transmite o estímulo? O axônio e as suas terminações do axônio. O axônio transmite o impulso nervoso para outros neurônios e órgãos também. Por exemplo, para os músculos, para as glândulas, tá? Além dos neurônios, a gente tem os gliócitos, ou também chamados de células da glia. Existem muito mais. Se neurônio tem muito, as células da glia são muito mais variadas. E a principal delas é o astrócito. Qual a principal função das células da glia? Dar sustentação aos neurônios, às estruturas do tecido nervoso. Tá? O tecido nervoso se estrutura a partir das células da glia. Quem transmite informação são os neurônios, quem sustenta os neurônios são os gliócitos. Além dessa sustentação, ela também faz a nutrição desses neurônios. Tá? E aí eu quero finalizar essa aula passando alguns bizus sobre o tecido nervoso, né? Sobre os neurônios, ou sobre a nossa, em outras palavras, inteligência. Você quer ser mais inteligente? Você quer se tornar uma pessoa mais inteligente? Isso é possível. Do mesmo jeito que é possível você se tornar uma pessoa menos inteligente. Se você quer se tornar uma pessoa mais inteligente, basta fazer isso aqui. Novos neurônios podem ser formados com exercícios físicos, exposição a novos ambientes e atividade de aprendizado e memória. Jogo da memória, jogos de raciocínio, quebra-cabeça, jogos de videogame que te façam pensar, novas faculdades, por exemplo, línguas, ofícios como, por exemplo, marcenaria, costura, desenho, pintura, outras coisas diferentes para o seu cérebro, para os seus neurônios absorverem, para você estimular isso, gerando mais células desse tipo e principalmente mais dendritos, aumentando assim as conexões neurais. Eu já falei isso para vocês no início do ano, na primeira aula da gente eu falei sobre isso. É dessa forma que você desenvolve a sua inteligência. Agora, você quer ficar mais burrinho, quer ficar menos inteligente, é mais fácil ainda. Basta você passar muito tempo nas redes sociais, em celulares e computadores, viver estressado, se alimentando mal e desenvolvendo inflamações,
tendo sono mal dormido, distúrbios do sono, ou consumindo drogas e álcool. Drogas aqui é de todo tipo, tá? De cigarro a drogas ilícitas e álcool também, que não deixa de ser uma droga. Tudo isso faz neurônios morrerem. E mais, dificulta a formação de novos neurônios. Tá? Então, se você quiser ficar mais burrinho, assim, mais... pra mim tá bom essa vidinha assim, mal vivida, basta só fazer isso aqui. Agora, se você quiser melhorar, quiser ser melhor lá na frente, ter um futuro muito mais brilhante, faça exercícios físicos, tá? Eu estou falando de jogar bola, andar de bicicleta, de skate, dançar, pular, brincar. Estou falando de exposição a novos ambientes, você ir para o campo, você fazer uma viagem para uma outra cidade, até mesmo você mudar o ambiente em que você está, por exemplo, seu quarto, você pode mudar a posição dos móveis, posição dos móveis da sua casa, da sala, da cozinha. Isso já muda o ambiente. Se você consegue, por exemplo, trocar alguma coisa que está ruim, coloca uma nova, isso também auxilia, tá? E as atividades de aprendizagem e memória, eu já falei, não vou mais estar falando, tá? Com isso a gente encerra a nossa aula, vamos aos exercícios. Então, vamos lá. Exercícios, lembrando, foram cumulativos, porque na aula passada a gente não teve exercícios, tá? Pelo simples fato de que, como as perguntas elas têm ligação entre aquele assunto e esse, se eu perguntasse, por exemplo, nas aulas anteriores, na aula anterior, na verdade, sobre a aula de hoje, ia ficar meio confuso, ia ficar meio ruim para responder. Mas, perguntando agora sobre a aula passada, fica mais fácil, tá? Bom, primeira pergunta. Considere as células da epiderme, da pele. A epiderme é essa parte mais externa. Célula muscular cardíaca e o neurônio. Desenhe cada célula citada e descreva suas principais semelhanças e diferenças. Tá? A gente já falou sobre isso, vocês já viram. Eu penso que não tem muita dificuldade não, né? 2. Compare os tipos celulares e os tecidos a seguir. Células adiposas e neurônios. E letra B, tecido ósseo e tecido muscular. O que eu quero que vocês comparem aqui é o seguinte, em relação à morfologia, ao formato delas e em relação à função delas, tá? Vou botar aqui, inclusive, para vocês lembrarem. Formas e funções. Aqui também, tá? Tecido ósseo, formas e funções. Quais são as funções das células adiposas? Quais são as funções dos neurônios? Quais são as formas das células adiposas? Quais são as formas dos neurônios? Mesma coisa. Quais são as formas do tecido ósseo, das células do tecido ósseo? Quais são as formas do tecido muscular? Quais são as funções do tecido ósseo e quais são as funções do tecido muscular? Para a gente finalizar, terceira questão, leia as informações e responda. A. A maioria das células humanas mede de 5 a 50 micrômetros. Você diria que as células dos tecidos podem ser analisadas ao microscópio óptico, ou seja, de luz? Se sim, diga por quê. Se não, explica por que não. Tá? Lembrando daquelas nossas aulas sobre microscopia logo no início. Se vocês observarem aquelas escalas lá, vocês vão perceber. E nessa aula já falei sobre as questões
de microscopia, bem rapidamente. Quem assistir com cuidado e prestar bastante atenção, eu já falei sobre análise de microscópio dos tecidos. Lembre-se, foi em tecido muscular. Letra B. Os dendritos aumentam a superfície receptora, favorecendo a captação dos impulsos. A qual tecido se refere essa afirmação? Lembrando que eu estou falando de dendritos. Se eu estou falando de dendritos, eu estou falando especificamente de um tecido. Qual? Esse é nosso exercício e a gente fica por aqui. Continuem estudando e até breve.